Você quer entender quais são as causas e quais são as soluções naturais para aliviar os sintomas do refluxo? Então, fica até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e hoje eu tô aqui para te explicar quais são as causas do refluxo gastroesofágico e como é possível aliviar esse desconforto de uma maneira natural. O refluxo gástrico, ele ocorre quando o ácido estomacal, ele reflui, ou seja, ele volta para o esôfago. Como assim volta? Normalmente, depois que a gente come, o alimento ele vai descer pelo nosso esôfago e vai chegar no estômago. E logo antes dele entrar no estômago, vai ter uma válvula. Essa válvula ela vai se abrir para o alimento passar do esôfago para o estômago e vai fechar assim que o alimento estiver lá dentro do estômago. Por quê? Porque o estômago ele tem a parede preparada para liberar o ácido que ele mesmo produz para digerir os nossos alimentos. Então esse ácido ele não vai prejudicar a parede do estômago por conta dessa camada protetora. Só que o esôfago ele não possui essa camada protetora. Então essa válvula ela serve justamente para que a digestão ocorra sem que o ácido que está ali digerindo o alimento passe para o esôfago e machuque as células do esôfago. Porém, existem alguns alimentos que facilitam a abertura dessa válvula e isso vai facilitar com que o ácido do estômago volte para o esôfago. Então, dependendo da altura do refluxo, a pessoa ela pode começar a apresentar sintomas de desconforto, incômodo depois que ela come, ou queimação, dor no peito, falta de ar. E dependendo da intensidade desse refluxo, ele pode chegar até a garganta, causando queimação aqui dessas células, pigarro ou rouquidão. Então, a causa desse refluxo, ela está relacionada com a abertura dessa válvula fora de hora. O que a gente tem que evitar, primeiramente, são os alimentos que facilitam a abertura ou relaxamento dessa válvula. E quais são esses alimentos? O café, que contém a cafeína, que também está presente em outras bebidas como chá mate ou chá verde. É importante evitar porque, além de facilitar o relaxamento da válvula, ela também vai aumentar a acidez estomacal, ou seja, o estômago ele vai produzir mais ácido. O chocolate é outra substância que tem que evitar. O álcool também vai provocar o relaxamento dessa válvula e facilitar ali o trânsito do ácido estomacal. Gorduras e frituras, né? Não tô falando aqui da gordura boa, que é aquela que tem nas castanhas, no abacate, nas frutas oleaginosas no geral. Eu tô falando aqui da gordura ruim, né? Consumir aqueles alimentos que são imersos no óleo, como a coxinha, a bolinha de queijo, pastel. A margarina também é bom evitar, manteiga em excesso. Então, se você sofre de refluxo, é importante que você diminua o consumo dessas substâncias, né? Não tem problema uma vez ou outra você consumir. O problema é o excesso do consumo dessas substâncias. O refrigerante, né? O refrigerante eu não preciso nem falar, né? Se você é uma pessoa que ainda consome refrigerante, eu sugiro que você pare e pense no que você está fazendo da sua vida. Porque o refrigerante, sinceramente, sabe? Além do gás, que vai fazer o estômago distender, que vai facilitar o trânsito do ácido estomacal, ele também contém muito açúcar, que te faz muito mal. Refrigerante sem açúcar. Tem muito sal, que aumenta a sua pressão, fora a quantidade de conservantes. Então, assim, refrigerante, sem conversa. Mesma coisa o cigarro. O cigarro, além de facilitar a abertura da válvula, ele também faz com que o estômago produza mais ácido e, além disso, ele vai destruir as células daqui da região da laringe. E essas células, como um mecanismo de defesa, elas vão começar a produzir um muco, que é aquele muco pegajoso que o fumante reclama, que tem um pigarro na garganta, que não sai, de manhã principalmente, que fica aquele incômodo. Então, esse pigarro é um mecanismo de defesa das células da sua laringe, porque elas estão sendo destruídas pela ação do cigarro. Agora, se você não é uma pessoa fumante e apresenta esse sintoma de muco e pigarro, principalmente de manhã, provavelmente você tem refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque dependendo do nível do refluxo, ele pode chegar até aqui a garganta e vai acontecer a mesma coisa com essas células. Esse ácido vai destruir essas células, vai queimar, e como mecanismo de defesa,
ela vai começar a produzir esse muco que é pegajoso, parece uma cola, né? Então, só para vocês entenderem como que funciona essa anatomia, o alimento ele vai descer do esôfago, vai chegar no estômago e aqui é aquela válvula que eu falei para vocês. A gente chama essa válvula de cárdia. E atrás do esôfago tem a laringe. A laringe é aquela estrutura que vai se dividir aqui na traqueia e vai para os pulmões. Então, uma abertura é por onde entra o alimento e a outra abertura é por onde entra o nosso ar. Então, quando tem o refluxo gastroesofágico, a hora que chega aqui nessa região, ele pode queimar todas essas células aqui, que é da região da laringe. E como que a gente pode aliviar esses sintomas, então, de uma maneira natural? Primeira coisa, evitar o consumo desses alimentos que eu citei aqui nesse vídeo. Mastigar mais os alimentos antes de você engolir, de 30 a 50 vezes. Por quê? Porque isso vai facilitar o trabalho do seu estômago, vai fazer com que ele produza menos ácido e a probabilidade de você ter o refluxo vai ser bem menor. Jejum 2 horas antes de você dormir, principalmente se você é uma pessoa que acorda de madrugada com falta de ar ou se você tem essa secreção acumulada aqui na garganta, que é o pigarro. Quando a gente come e deita, isso vai facilitar com que o ácido saia do estômago e escorra para o esôfago, por conta da ação da gravidade, principalmente se a pessoa come esses alimentos que eu citei aqui no vídeo próximo da hora de dormir, porque vai facilitar o relaxamento ali do esfíncter, né, da válvula, e o refluxo, o ácido do estômago pode refluir com mais facilidade. E por que a pessoa às vezes acorda com falta de ar? Porque esse ácido ele pode chegar aqui na região da garganta e quando ele chega aqui, ele pode querer descer para o pulmão. Então, nesse momento em que existe a possibilidade do ácido estomacal passar para o pulmão, é a hora que a laringe fecha. E quando ela fecha, isso também impede a passagem de ar. Então, se você sofre com refluxo, muda sua alimentação, para de fumar, refrigerante nem pensar, jejum de 2 horas antes de dormir, faz isso por 30 dias e depois vem aqui me contar se você melhorou ou não. Essa mudança ela tem que ocorrer por pelo menos 20 dias para você conseguir perceber essa diferença, para dar tempo do seu organismo voltar ao normal. E se você não é uma pessoa que sofre com refluxo, mas de vez em quando apresenta esses sintomas, evita de consumir esses alimentos próximo da hora de dormir. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se tiver alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui também, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!